Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e com a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, Redentor, que promove em nós restauração. Hoje, o último sermão dessa série, a gente começou lá em Esdras, restaurando o templo, restaurando os muros em Neemias. Hoje, os últimos 3 capítulos de Neemias, vamos fazer a leitura capítulo 11 até o verso 26 do capítulo 12, e aí depois, diante da exposição, a gente vai lendo os demais textos. Neemias, capítulo 11, mesmo assentado, com toda a reverência à palavra do Senhor, nós vamos fazer essa leitura. E aí nós vamos passar aqui por uma série de nomes, e é um trava-língua, mas também você pode, aí, se o pastor está encorajando a gente a casar, ter filhos, já é uma lista aí para sugestão de nomes para você pôr no seu filho. Neemias, capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o restante deitou sorte para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneciam em outras cidades. O povo bendisse todos os nomes que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, filhos de Pérez, de Messaías, filho de Baruque, filho de Col-Ozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiariabe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim. Seu filho saiu o filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Massaías, filho de Itel, filho de Mesaías, depois dele Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiarabe, Jaquim, Saraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Jordaque, filho de Mesaraiate, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pedalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeça de família, 242, e Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesalemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Jabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Samaías, filho de Assub, filho de
Arizicão, filho de Assabias, filho de Buni, Sebatai e Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Becabuquias, o segundo de seus irmãos, depois de Abdá, filho de Semua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 162. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa, o superintendente dos levitas em Jerusalém. Era Uzi, filho de Bani, filho de Assabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Patatias, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei e todos os negócios do povo. Quando as aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e suas aldeias, de Dibon e suas aldeias em Zecazibel e suas aldeias em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelat, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, e Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Enriomon, em Zorá, em Zarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis, em seus campos, em Azeca, em suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até o vale de Enom. Os filhos de Benjamim também estabeleceram em Geba e daí em diante em Micamás, Aia, Betel e suas aldeias, em Anote, em Nob, em Anamias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adidid, em Zebaim, Zeboim, em Zebalate, em Lode, em Ono, em Vale dos Artifícios. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Selatiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Merimote, Ido, Zenotói, Abias, Miamim, Madias, Bilgam, Semaías, Zoiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mister. Jesua gerou a Joaquim,
Joaquim gerou a Eliesbe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joaquim foram sacerdotes cabeças de família: Seraías, Meraías, Jeremias, Ananias de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meroiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Messulão, de Abias, Zicre, de Minimim e de Moadias, Pitai, de Bilga, Samua, de Jeremias, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Asabias, de Jadaías, Natanel. Dos levitas, nos dias de Eliabe, foram inscritos como cabeça de família Joiada, Joanã, Jedua, como também os sacerdotes, até o reinado de Daro, persa. Os filhos de Levi foram escritos como cabeças de família no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas Asabaías, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel. Os filhos deles lhe estavam fronteiros para louvores e darem graças segundo o mandato de Davi, homens de Deus, coro contra coro. Matanaías, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube, eram porteiros e faziam a guarda dos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, escriba. Ache tua fonte, pede a Deus para falar contigo, uma leitura silenciosa. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome porque o Senhor é o Deus edificador. O Senhor é o Deus que começou uma boa obra nos eleitos, nos chamados, aqueles que atenderam a tua voz, e o Senhor é fiel para cumprir esta obra. Deus, fale conosco, nos direcione, que as palavras dos meus lábios, meditar no meu coração, possam ser agradáveis a Ti, Deus nosso, Redentor nosso. Nos conforme a Tua palavra, a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Mudança. Depois desse monte de nome, mudança. Quem já passou por mudança na vida? Eu vim para cá em janeiro de 2019, para Belo Horizonte, e já no término do primeiro ano eu fiz outra mudança. Nesse intervalo meu aqui em Belo Horizonte, eu acompanhei a mudança do Afonso e Débora, a família do Ronaldo, né, José? O Alessandro, quem mais mudou nesse intervalo? Thales, a Raquel, Fernandinho. Posso estar esquecendo mais de alguns nomes aqui que eu acompanhei mudanças. Mas quando vem essa palavra na sua mente, o que você lembra? Quais são as memórias que te trazem a ouvir mudança? Mudança eu lembro de um monte de caixa.
Acho que é nessa hora que a gente percebe que nós somos acumuladores. A gente faz um orçamento, um caminhão médio vai caber todas aquelas tranqueiras lá. Mas daqui a pouco parece que vai surgindo trem, né? Vai surgindo trem, e são caixas infinitas. Depois, para arrumar isso tudo, gera até às vezes anos depois nós vamos abrir uma das caixas lá ainda que estava lá no cantinho, e a gente vai olhar fotos, vai trazer memórias do lugar antigo. Mudanças às vezes causadas por surgimento de um novo emprego, mudanças às vezes causadas por novas oportunidades, mudanças às vezes nós estamos muito afim de fazer, mas tem hora que nos pega de surpresa, e aí está a mudança. Aquele bebê que aparece sem planejamento, por fazer, não estava esperando isso, talvez nem estava desejando. E aquela demissão repentina, pegou de surpresa e não era minha vontade. Mudanças. Esse texto que nós acabamos de ler fala de mudança. A Bíblia, aliás, é um livro que fala de mudanças. Claro, mudança de coração, mudança de reinos, como aqueles que passaram pelo processo da salvação foram transportados de um império das trevas para o império de amor. A Bíblia fala de mudanças de comportamento, de mudanças na moral, de mudanças na volição. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Hoje nós vamos pensar sobre a restauração da santidade. E santidade é isso, é uma mudança de estado. Santidade é isso, é quando nós passamos pela conversão e viramos a nossa direção, passamos a trilhar um caminho, a trilhar uma carreira proposta pelo próprio Deus. E a santidade nos chama a participar dessa obra de Deus, num caminho de mudanças. Então quero que você olhe comigo esse texto com isso em mente. Nós vamos falar da mudança desse povo lá na cidade de Jerusalém. Eu quero que você comece a trazer à mente e à memória também a mudança da santificação na sua vida. O primeiro verso aí já nos chama a atenção. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o restante deitou sorte para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneciam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Qual o contexto aqui? Nós estamos acompanhando essa exposição de Neemias e nós percebemos Deus tirando o povo do exílio babilônico e Deus trazendo o povo para uma restauração, para uma reconstrução. Começou lá com Esdras, a restauração do templo totalmente destruído. Deus chama esse povo, dá condição para eles restauram o templo, mesmo sob ameaças de inimigos, ameaças externas, ameaças internas, concluíram o templo. Em seguida, aqui no livro de Neemias, nós viemos acompanhando agora a construção, a reconstrução da cidade, dos muros. E agora nesse ponto nós já temos o templo reconstruído, nós já temos a cidade reconstruída, nós já temos os muros reconstruídos. Mas o que falta agora aqui é pessoas dentro dessa cidade.
O povo morava ao redor dessa cidade. O povo aqui tinha uma vida camponesa. O normal ainda nesse momento era morar no interior, era morar na roça, era plantar, como o pastor falou aqui, lá plantar o feijão. Eles não entendiam como a gente acha hoje que o pé de feijão já vem num pacote assim de 1 quilo, a gente vai lá e tira e coloca. Não, eles plantavam mesmo. E aquele povo tinha já a sua vida ali, já estava estabelecida, enraizada naquele lugar. Mas aquela cidade, ela foi chamada para uma reconstrução, para ter vidas ali dentro. Aquela cidade não foi chamada para ser um elefante branco, foi chamada para ter habitantes ali. E nós percebemos aqui, logo no primeiro versículo, que nem todos desejavam morar nessa cidade, que tanto choraram por elas. Parece insano, não? Desejar algo ardamente, chorar por aquilo, só pensar naquilo, depois impor esforços para construir aquilo, de repente, não é aqui que eu quero morar. Eu não quero deixar para trás o que eu já tenho consolidado. E nós vemos no verso 2 que alguns, dentre eles, foram voluntários para morar nessa cidade de Jerusalém. E estes foram aí dignos aí de bênção. O povo até trouxe bendições sobre a vida deles, porque eles foram voluntários. Eles falaram: não, eu entendo o meu chamado, e o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E eles foram voluntariamente. Hoje está escasso ser voluntário. Hoje parece que nós só agimos na obrigação. Pode badar, é lei, então faço. Parece que o amor pelo chamado está se perdendo, está ficando fluido. E aí eu abro um parênteses aqui, porque vai ter um chamado à convocação aí para o voluntariado, então já fica ligado. Isso aqui na Nona Igreja. E eu te chamo para você perceber também de ser voluntário além também aqui da nossa organização, de ser voluntário na sua vida, no seu bairro, na sua cidade, de ser voluntário a atender o chamado de Deus. E o primeiro ponto de mudança que nós vemos, o primeiro aspecto de mudança que a santificação nos chama a fazer, é exatamente justapor a nossa vontade à vontade de Deus. Primeiro ponto desafiador de mudança que a santidade me chama e te chama a fazer é juntar, é unir a nossa vontade com a vontade de Deus. Perceba que, como não houve mais voluntários, Deus tinha feito edital, Deus sabia ponto por ponto, pessoas por pessoas que Ele queria naquela cidade. Então eles lançaram sorte. Esse lançar sorte aqui é algo que durante um período foi comum na história do povo de Deus. A revelação é progressiva, então enquanto estava ainda no desenvolvimento do cânon que nós temos hoje já completo, Deus falava de várias maneiras e apresentava a sua vontade também de maneiras distintas. Uma das maneiras era o lançar sorte. Então um apóstolo foi escolhido nesse lançar sorte. Era uma das formas que Deus usava para manifestar a tua boa, perfeita e agradável vontade no meio do seu povo. E assim fez. Mas teve que fazer isso porque havia uma rejeição, porque a vontade do povo não estava unido à vontade de Deus. E aí a pergunta é: mas será por que esse povo que tanto desejou essa cidade não queria mudar para essa cidade? E aí alguns estudiosos levantam algumas questões que eu achei muito interessante. Se nós olharmos para a caminhada até aqui, nós percebemos que esse povo, eles enfrentaram muitas oposições. Sambalate,
Tobias, Gesem, lembram desse trio do mal? E em algum momento, no capítulo 6, eles levantavam falsas acusações com esse povo. Esse povo ele era difamado ali no meio das civilizações. Então, morar em Jerusalém simbolizava: agora eu estou no centro das atenções, agora eu estou aqui bem visível no meio de um povo aonde a minha fama não é muito boa, aonde eu sou odiado, aonde eu tenho oposição. A segunda coisa, nós percebemos na chamada do próprio profeta Ageu que esse povo, eles tinham casas já estabelecidas, casas ali ornamentadas, como ele diz lá, casas luxuosas já. Então talvez o segundo ponto dessa rejeição era não querer largar os bens materiais para atender esse chamado de Deus. Um outro ponto era exatamente esse planejamento familiar. Vou ter que me deslocar daqui, levar minha família, já está tudo aqui, vou ouvir reclamações, ficar naquela... Então havia pontos, havia coisas externas que a vontade daquele povo estava abarcando essas coisas. A vontade deles era satisfazer a sua questão financeira, a vontade deles era satisfazer ali o seu comodismo, a vontade deles era ficar bem na fita diante da sociedade. Mas alguém disse que ir contra a vontade de Deus é como querer pilotar um avião contra a gravidade. Não sei qual o tempo que você vai conseguir percorrer, mas a coisa é certa, não vai dar certo. E é exatamente isso que Deus fez. Olha, então vamos lançar aqui sorte e vai ser oferecido aqui um dízimo de pessoas. Olha, aqui na liturgia, quando há um chamamento para o dízimo e oferta, uma consagração, nós sempre frisamos o quê? Mais do que o dízimo e oferta, entrega-se por inteiro, seu coração se entrega, se doa. E aqui nós vemos o estabelecimento do dízimo de pessoas. 1 em cada 10 era escolhido então por Deus para habitar naquela cidade, mesmo que contra a vontade. E a gente ouvir isso, parece um Deus ditador, né? Eu estou lidando com um Deus ditador, um Deus que não respeita a minha vontade. Como pode, se eu desejo tal coisa, como Ele pode sobrepor as vontades e os desejos dele sobre mim? Lembra de Jonas? Jonas, profeta, conhecia teoricamente a vontade de Deus e demonstrou que não era sua vontade profetizar a palavra de Deus. Deus chama ele e fala: vai profetizar sobre Nínive. Eu tenho pessoas para salvar em Nínive. E aí Jonas olha para a vontade dele e percebe: mas aquele povo é muito cruel, já fez mal contra nós. Não é minha vontade fazer isso. E lá no texto diz que Deus chamou ele para dispor a esse chamado, e ele se dispôs para fugir desse chamado. Ele falou: eu vou correr dessa vontade, porque isso não é a minha vontade. Nós conhecemos a história. Ele foi levado, ele quis ir para uma embarcação, para bem longe, acabou numa embarcação, sendo vomitado por outra embarcação e ido cumprir ali o seu chamado. Mas irmãos, percebe uma coisa: a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, na teoria e na prática também. Porque nós somos tentados a olhar para esse texto, gravar ele na mente e soltar ele toda vez que nós falamos da vontade de Deus, mas não nos dispomos a anular a nossa vontade e agarrar essa vontade. E quando nós ficamos remando contra a vontade de Deus, nós perdemos muitas coisas. Porque a vontade de Deus ela sempre vai prevalecer. E ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas você só vai experimentar isso só vai ser agradável na sua vida
se você exatamente anular a tua vontade e abraçar ela por inteiro. Esse exemplo de Jonas. Imagine qual é o maior desejo e prazer do pregador, pastor? Ver pessoas se rendendo ao Senhor. Essa igreja é uma igreja missionária que tem o prazer em ver vidas sendo transformadas. E aqueles que Deus elegeu, Ele vai salvar, Ele vai fazer. Mas quando eu fico olhando a minha vontadezinha mesquinha e querer ficar no meu conforto, eu deixo de experimentar e de participar desse prazer. Jonas foi, Deus falou, olha, 3 dias pregando a cidade, ele pregou um só. Palavras curtas, Deus vai me dar juízo sobre vocês, pá. 120.000 conversões. E ele volta emburrado, perde a morte, vai sentar debaixo de uma árvore, se lamentar e chorar e murmurar. Deus fez, a vontade de Deus se cumpriu. Uma cidade idólatra, uma cidade perversa foi transformada, restaurada pelo próprio Deus. Deus usou a instrumentalidade de um homem que não experimentou essa satisfação. Por quê? Porque ficou alimentando a sua vontade mesquinha. Meus irmãos, isso é na nossa vida. Quando algo frustra os nossos planos e os nossos sonhos, e às vezes nós somos levados para lugares, para posições que são contrárias à nossa vontade, e mesmo quando percebemos que é Deus nos levando para lá, nós temos dificuldade de renunciar à nossa vontade mesquinha e saborear o deleite que é a vontade de Deus prevalecendo na nossa vida. Talvez uma dessas mudanças que eu pedi para você trazer à memória aí, como você murmurou, né? Como você até amaldiçoou Deus. Como você olhou para a sua vida e por que isso acontece comigo? Por que só eu estou nessa posição? E você deixa de experimentar uma vontade que no primeiro momento nós não entendemos. Que talvez no primeiro momento nós possamos olhar assim e pensar: nossa, mas está distante demais de ser boa essa vontade. Mas é a vontade soberana de um Deus perfeito, que está lidando com homens e mulheres imperfeitos, limitados, e que a vontade é voltada só para si, só para alimentar o ego, e que é volúvel, passageira, que muda. Hoje você tem uma vontade de ter uma casa X, amanhã você quer ter Y, hoje a vontade que você tem de ter um carro tal, amanhã vai ser um carro tal. Nós mudamos. Deus permanece para sempre, e a vontade dele boa e perfeita vai acontecer. E aí fica um chamado para você, nesse caminho de mudança, nesse caminho de santificação, a experimentar essa boa e perfeita vontade, e ela ser agradável na sua vida. Nós vimos que Jonas perdeu esta oportunidade. Você é chamado para aproveitar esta oportunidade de se deleitar nessa vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. O segundo ponto que nós vemos aqui dessa santificação, dessa mudança de santificação, nós vamos perceber que esse segundo momento é uma santidade que implica num viver em consagração integral. Esse segundo ponto de mudança, chamado santificação, nos chama para uma adoração integral. E o que seria isso? É uma adoração que rompe aquele conceito que foi estabelecido aí pelo iluminismo, de separar o que é santo
separar o que é profano e mostrar o seguinte: olha, o santo é só o que acontece dentro da igreja, o resto tudo é profano. As músicas, as pessoas, a cultura, tudo mais, o trabalho, tudo é profano. O santo é o trabalho pastoral, os demais trabalhos são todos profanos. Essa ideia, ela foi ganhando ecos, e muitos hoje, chamados por Deus, chamados, já fizeram essa mudança e estão nessa caminhada de santificação pensando isso. Pensando, olha, eu tenho que buscar a Deus só na igreja. O que é santo ali é o ministério pastoral. Os demais não, são todos profanos e eu vou viver assim. Uma resposta entre os reformadores para essa falácia, para essa mentira, foi o conceito de coram deo, diante da face de Deus, o tempo todo. O tempo todo nós estamos diante da face de Deus. Certa vez chegaram para Lutero e falaram assim: olha, Lutero, se um sapateiro aceitar Jesus, como ele pode ser um bom cristão? Como ele pode ser um cristão mais santo? Lutero disse assim: se ele fizer bons sapatos e vender por um preço justo. Meus irmãos, não se trata de o trabalho ministerial na igreja e o trabalho geral. O que se trata é um Deus que está diante de nós todo o tempo, e todo tempo nós estamos diante dele. E tudo que nós fazemos isso para ele, para a glória dele. E esse entendimento de transformação, da santificação, nos chama para um viver de forma integral. Porque se nós olharmos nessa lista, aí existe o trabalho do culto, mas existe aqui também as pessoas comuns, como traz aqui, escrito aqui, traz esse termo de comum, ou seja, que não é do clero, que não é chamado para trabalhar especificamente no culto. Então, tanto esse povo que ia trabalhar diretamente com o culto, quanto os que não iam foram chamados para a mesma cidade, para a cidade santa, chamado por Deus, para viver coram deo, para viver perante a face de Deus. Então a gente precisa de ter isso muito vivo na nossa mente. E por que nós devemos ter isso muito vivo na nossa mente? Porque isso tem que entrar na nossa vida nos mínimos detalhes. Nós estamos tendo a bênção de meditar sobre famílias ali à luz da Bíblia. E nós temos percebido quanto que diz o nosso relacionamento com Deus com o nosso relacionamento com o outro. É a fonte, é o parâmetro, é o modelo. Então não dá para desassociar, não dá para ir nessa ideia iluminista de que agora no meu trabalho pronto. O pastor não está me vendo, meu presbítero não está me vendo, meu líder aqui não está me vendo, agora é tranquilo. Não dá para desassociar quando nós sentamos para fazer um planejamento familiar. Não dá para desassociar quando nós temos um conflito interpessoal, e aí o parâmetro para a resolução tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Não dá para desassociar em cada decisão que nós tomamos, porque tudo é coram deo, tudo está diante da face de Deus. E com isso, nós vemos agora, a partir do capítulo 12, nós vemos esse povo sendo chamado, e Deus foi direcionando também, lembrando e tratando do louvor. Deus não esqueceu do louvor. Estava sendo feito uma migração para dentro de uma cidade, onde tinha o local do culto, o templo, mas tinha todos os outros departamentos de uma cidade.
E Deus leva isso muito a sério, a integralidade do culto. O louvor foi levado lá. E na inauguração da cidade, o que aconteceu foi Esdras de um lado, Neemias do outro, conduzindo o povo, dando volta na cidade, por cima dos muros, consagrando os muros, separando aqueles muros para o Senhor, dedicando aqueles muros ao Senhor, e louvando, e cantando. E aí alguém pode pensar assim, mas o Carlinho é louco, lá na empresa tem que saber separar as coisas. Não há separação, é uma coisa só. E aquele povo, à medida que eles iam caminhando por cima daquele muro ali, eles faziam duas coisas. Eles traziam um equilíbrio perfeito, sabe por quê? Quando eles iam caminhando em cima daquele muro, daquela construção enorme, de uma cidade construída em pouco tempo, eles olhavam ali e eles percebiam o seguinte: olha, não foi pela força do nosso braço. Olha, Deus que nos fortaleceu. Olha, não dá para me desassociar a minha vida da vida com Deus. E aquele povo também, eles testemunhavam que existia um Deus poderoso. Final, último versículo do capítulo 3. Em uma das provocações, Tobias falou que, olha, vocês podem até construir esse muro, mas se uma raposa passar ali com você, vai derrubar. E agora centenas de cordeiros, de ovelhas, andando em volta daquele muro ali, o muro ficou intacto. Sabe por quê? Porque não foi construído por homens. Os homens foram instrumentos. E aquele povo pôde perceber, olha, esse povo não é um povo comum. Olha, vale a pena ir na direção da vontade de Deus, vale a pena passar por essa transformação e viver como tal, vale a pena caminhar nesse caminho de santificação, mesmo se o mundo olhe para nós e fale assim, são esquisitos, são antiquados, são arcaicos, são isso, são aquilo, mas no final eles vão perceber que por trás da nossa devoção, da nossa santidade, há um Deus santo, santo e poderoso. Há um Deus que é capaz de construir uma cidade com um povo fraco. Há um Deus que habita uma cidade de povo fraco, mas são reconhecidos como homens fortes, como nós vimos 2 vezes aqui na leitura, homens fortes, porque a força deles estava totalmente alinhada à força do seu Deus. Uma máxima que diz aí, não diga para os seus problemas, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Isso é verdade. Isso não está no livro de Heresias, não. Isso é uma verdade para vivermos e testemunhar. Deve ser assim. Esse caminho de santificação nós devemos restaurar na nossa vida, essa expressão de mostrar quem é o Deus que nós servimos. Não dá para ficar escondendo, não dá para ficar brincando de 007, crente secreto, não. É mostrar, apesar das nossas imperfeições, o tamanho do Deus que nos chamou para viver nesse caminho de santificação, nessa mudança que passa do nosso interior e que vai externamente refletindo nas nossas ações. Esse povo, na inauguração da cidade, eles louvaram. Esse povo mostra como que o culto, ele é o tempo todo. Culto é serviço. É por isso também que quando nós estamos aqui no nosso ajuntamento aqui, não dá para ficar indiferente. Não dá para dizer, eu vou lá para assistir o culto. O culto não se assiste, o culto se presta. O culto é serviço. Você veio aqui para servir. E esse serviço passa desde o último lá, do último banco até aqui na frente.
É um conjunto de pessoas trabalhando, servindo, cultuando a um Deus santo que merece todo louvor. E esse louvor é elogio, esse louvor tem que elogiar o Senhor. Por isso que nós abrimos um parênteses aqui para falar dos louvores hoje. Qual o louvor que você tem apreciado? O louvor bom é aquele que te faz sentir bem, te sentir alegre, que te faz, que para você. Se o louvor está falando muito de você, muito na primeira pessoa, começa a analisar mais. O louvor é um elogio para o santo, é um elogio para o Deus eterno, é um elogio para esse que faz. E esse louvor, ele tem que ser mais do que uma canção aqui nesse ajuntamento público, ele tem que ser um modo de vida. Tiago disse assim: olha, estão tristes? Orem, né? Está alguém doente? Orem. Mas tem gente alegre aí? Louve, cante. Esse povo cantou de alegria. Esse povo aqui, quando eles terminaram de lançar os fundamentos do templo, houve um grande choro de saudade daquele templo primeiro, lá atrás, e choraram, e deu para ouvir fora da cidade o choro deles. Agora esse povo aqui juntaram para louvar, cantar, exaltar a Deus, e o escritor que ele fez questão de pontuar, olha, foram os cantores lá, profissionais, entre aspas, mas foram também mulheres, foram crianças. Nessa contagem hebraica aqui, normalmente só elege o líder, o cabeça, o homem é contado aqui. E ele fez questão de abrir a sessão de mostrar quem louvava lá. Quem louvava era os sacerdotes, os levitas, louvavam as mulheres, louvavam as crianças, todos louvavam. E esse clamor, esse louvor, passou as fronteiras da cidade e outros ouviram isso. Fizeram justamente como o Tiago disse: olha, estão alegres? Canta. Mas essa mudança chamada santificação, ela nos chama também para louvar além da circunstância, para viver uma vida de louvor. E você já imaginou você fazendo o que é bom, ser preso injustamente, apanhar bastante, ser colocado numa prisão de segurança máxima, que foi Paulo e Silas? Não era comum você estar dentro de uma cela e ficar sobre agrilhões. Lá era uma prisão de segurança máxima. Todo dolorido, meia-noite você quer dormir, não é? Imagina depois de um coro daquele. Paulo e Silas louvavam, cantavam, elogiava a Deus. Aprove a Deus não nos dá detalhe aqui da letra, né? Talvez nós íamos cantar isso todo culto. Mas imagina os elogios que eram feitos ali mesmo no meio da dor. Como você tem lidado com a sua situação, com as mudanças que não são favoráveis aos seus planejamentos? Sai louvor da tua boca? Sai louvor da tua boca naqueles momentos difíceis, ou é só murmuração? E veja, perguntar ao Senhor por quê é saudável. Vários salmistas perguntaram ao longo da história. Lamentar é saudável, só que o lamento é a sua conversa com Deus. E nessa conversa você vai sendo sarado, você vai sendo curado. Existe um livro chamado Lamentações de Jeremias. Existe um salmo que o salmista olhava para ele, Salmo 42, salvo engano. O salmista olhava para ele mesmo e falava: eu estou inquieta, minha alma está inquieta, está aflita. Eu passei por essa mudança, eu estou no caminho de santificação, eu sirvo ao Senhor, mas ainda assim a minha alma está inquieta. Por que te abate a minha alma? Por que te abate? Mas nesse lamento do salmista ele encontrava a resposta: o quê? Espera em Deus, porque eu ainda louvarei. Ele pregava para ele mesmo. Então, meus irmãos, o louvor tem que estar nos nossos lábios, tem que estar na nossa vida, em todo momento. Não dá para desassociar. Tudo é corendel, tudo está diante da face de Deus. Esse caminho de transformação nos chama para isso, para uma adoração integral.
em todos os lugares, em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. E isso só é possível, sabe por quê? Na última ceia, Mateus 26, depois de ter partido o pão, ter comido o pão, comido o vinho, o Senhor Jesus ia sair já para a via dolorosa, e o que ele fez? Eles cantaram um hino. E eles cantaram um hino. É por isso lá, quando nós vimos a história desse povo, diante da ameaça dos amonitas, dos moabitas, o exército, sob a liderança do rei Josafá, sendo armado, o que foi colocado na frente? O ministério de louvor. Imagina o ministério de louvor. Essa guerra chega aqui no Brasil, vocês vão ser nossa primeira linha. A nossa guerra da nossa vida, nós somos chamados para ser primeira linha com louvores. Nunca arma de fogo, louvores. E lá foi descrito a letra do hino que eles cantavam. E diante da guerra, Deus falou assim: olha, vocês não vão nem guerrear, essa guerra é minha. Vocês nem vão guerrear, então cantem. E a letra lá daquele hino, eu vou me arriscar aqui. Vou só parafrasear. A letra dizia: grande é o Senhor e a sua misericórdia para sempre, dura para sempre. Porque as suas misericórdias duram para sempre. Então, louvar o Senhor é conseguir já diante da ameaça ver a misericórdia. É conseguir já diante do embate, diante do confronto, diante da situação adversa, ver a misericórdia. E perceber o seguinte: olha, eu merecia ser fulminado. Eu não faço isso nas minhas orações. Estava morto nos delitos e pecados. E se não fosse as suas misericórdias que se renovaram sobre a minha vida, eu já teria sido fulminado. Então, diante dos embates, aquele que é santificado, aquele que está no caminho de santificação, que já passou por essa mudança, é desafiado a olhar os embates, as adversidades, os inimigos, e já cantar que grande é a misericórdia do Senhor e ela se renova para sempre. Isso encoraja, por isso que esses homens eram chamados aqui homens fortes, porque o Deus forte chama eles para viver essa vida integral. Nessa leitura ainda, voltando aqui para o capítulo 11, nós vamos perceber alguma linguagem aqui de guerra. Nós olharmos aí o capítulo 11, no verso 6, fala homens valentes. Verso 9, superintendente. Verso 14, homens valentes de novo. E tudo isso é uma linguagem militar. Tudo isso está chamando, olha, são soldados. Soldados ficam atentos à guerra. Soldados vigiam. Soldados não dão lugar ao comodismo. E quando esse povo ia sendo inserido nessa nova cidade, nessa Santa Jerusalém, tinha esses nomes para marcar, para mostrar: olha, vocês são soldados, vocês devem ficar alerta. Olha, nós estamos num processo ainda. E esse processo da santificação, ele não será completo aqui. Enquanto Jesus não voltar para nos buscar, não chegaremos à plenitude desse processo. Nesse processo ainda, nós vamos perceber que nessa mudança nós trazemos de lá ainda uma caixa que não era para trazer. Nessa mudança há coisas guardadas ainda, precisam sair dali. E mesmo sendo chamado de soldados, mesmo esse chamado para alerta, acontece o que aconteceu agora no capítulo 13. Naquele dia se leu para o povo o livro de Moisés.
achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a fazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Aqui nós vemos esse livro de Neemias, ele não é o interesse dele mostrar uma ordem cronológica. Volta e meia ele traz uma narrativa, volta a um ponto anterior para explicar, volta de novo. E é o que acontece aqui. Houve um intervalo quando Neemias, depois de 12 anos, teve que voltar para prestar relatório a Artaxerxes, lembra? Ele ficou triste diante do rei Artaxerxes, ele permitiu que ele viesse edificar os muros, mas foi combinado um prazo, provavelmente foi 12 anos. Cumpriu-se o prazo, Neemias volta para prestar o relatório e ficou durante um tempo que a gente não sabe quanto tempo foi. Imagino que foi um tempo considerável. Por quê? Porque na saída de Neemias, o que aconteceu com esse povo? Lembra da mudança? Lembra de quando você às vezes está já, talvez até anos no lugar, já você acha uma caixinha lá que você falou assim, essa caixinha eu vou deixar por último, está lacrada aqui debaixo da cama. Aí daqui a pouco você puxa lá, olha, isso que já era me ter jogado fora. No final do capítulo 7, depois da edificação dos muros, o povo estava contente. Diz que entre o muro ainda passavam umas cartas de Tobias, eram trocadas comunicação entre Tobias e o sumo sacerdote. E o que aconteceu? Neemias cortou essa relação. Neemias mostrou, olha, essa relação não combina, isso aqui não está de acordo com a prescrição bíblica, não está de acordo com o que Deus tem nos ensinado. Deus tem tratado com o povo que serve a um só Deus, não há espaço para idólatras aqui no meio. Então esse muro é a nossa proteção, mas as cartas ainda ficavam para cá e para lá. Provavelmente abriu-se a caixa agora quando Neemias saiu, já tinha um parentesco já com Tobias. E olha o que é algo insano, meus irmãos. Olha a que ponto aqueles que fazem, que passam por essa mudança é capaz de fazer. Olha a que ponto eu e você somos capazes de chegar. O sumo sacerdote agora falou, o líder foi embora. Então se o líder saiu, agora nós vamos fazer a festa.
E vocês lembram que no capítulo 8, houve uma leitura, houve um retorno para as Escrituras, para a lei, foi lida, foi feita essa reforma, essa restauração da palavra. No capítulo 9, o resultado dessa restauração foi uma confissão. Houve uma restauração da confissão. Aquele povo reconheceu, quando eles viram Deus se apresentando ali na palavra, eles viram o seu estado e se arrependeram e fizeram confissões. Depois, no capítulo 10, o que essas confissões levaram eles a fazer? Então, nós vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança por tudo isso que esse Deus tem feito por nós ao longo dessa estrada. Por toda essa aliança maravilhosa que Ele tem feito por nós, vamos fazer uma aliança também. E dentro dessa aliança ali estava o cumprimento dos dízimos e ofertas, estava a separação de casamentos mistos, de julgo desigual, de casamento com quem não era povo, estava a guarda do sábado. Então, dentro desses elementos que juraram agora, com a saída de Neemias, a saída ali desse mediador que eles tinham ali, isso representou o quê? Agora vamos voltar para a nossa vontade. E a vontade dele foi sempre ter essa comunicação com Tobias, ao ponto de esvaziar o espaço que era destinado para a oferta, para o mantimento do templo, para o mantimento dos obreiros da casa do Senhor, para o mantimento dos necessitados. Foi esvaziado aquele local e o que aconteceu? Tobias muda para lá com mala e cuia. Eu quero inferir que ele mudou para lá, né? Porque os móveis, a Bíblia descreve que estava lá no lugar das ofertas. Olha o que guardar caixas pode significar na nossa vida. Nós podemos abrir dessas caixas que já eram para ter sido jogado fora algo que substitui aquilo que é mais precioso na nossa relação com Deus por inimigos. Isso causou naquele povo que eles pararam de ofertar, pararam de trazer seus dízimos, pararam de sustentar a obra de Deus e provavelmente para sustentar o inimigo, Tobias. E toda vez que nós nos perdemos nessa caminhada da nossa vida de santidade, como igreja aqui visível, e que nós negligenciamos a oferta e os dízimos, provavelmente, não, vou retirar provavelmente, com certeza, nós estamos sustentando o inimigo. Nós estamos sustentando a obra do inimigo. Porque quando nós negligenciamos isso, nós vamos gastar o dinheiro em outra coisa. Nós vamos gastar o dinheiro porque não é pão. E provavelmente isso é instrumento do inimigo. Esse inimigo que queria parar a propagação da palavra, parar a adoração ao Deus único, agora estava inserido dentro do local visível de adoração naquela cidade. Olha que inconveniência. Depois de um período, Neemias volta de lá, fica sabendo de tudo isso, e ele aí age como um reformador, intolerante ao pecado, pega aquelas coisas e joga tudo fora. Porque a solução da restauração para essas coisas, meus irmãos, é dessa forma mesmo. É com intolerância. É um jogar fora, mas um trazer de volta aquilo que é o essencial. É um despir e um revestir. Porque no mesmo ponto que ele joga os móveis fora ali de Tobias, ele retorna com as ofertas para a casa do Senhor. Meus irmãos, quando nós buscamos alimentar somente a nossa vontade egoísta, nós deixamos de experimentar a agradável vontade de Deus. Aquele povo cantando, louvando, celebrando ao Deus na inauguração daquela cidade, não foi algo mentiroso, eles viveram algo extraordinário, ao ponto de expressar um júbilo que foi além do muro daquela cidade.
E eles sabiam, já tinham experimentado um vislumbre da glória de Deus, mas querer alimentar uma vontade egoísta. Agora, os cantores, os levitas, tiveram que sair para trabalhar novamente no campo, porque não tinha sustento para eles. Aquele povo estava vivendo ali, sem experimentar aquele vislumbre que eles tiveram lá na inauguração da cidade. Eles perderam a oportunidade de a vontade ser agradável na vida deles. E nós também devemos ficar atentos quando passamos por esse processo. Capítulo 8, eu acredito que já passou por nós a vocação externa, o chamado pela palavra. Eu acredito que o Espírito Santo já se juntou a esse chamado e ele já tornou eficaz na nossa vida. O capítulo 9 levou a uma confissão, e eu acredito que isso já foi feito na vida de todos vocês. O capítulo 10, a aliança, entrar na aliança. O capítulo 11 ali, agora a mudança para a santificação, a mudança de pensamento, de atitude, de ação. Mas agora há um chamado para nós olharmos. Será que tem caixa fechada ainda? Será que tem coisas que não era para estar ainda? Será que não tem coisas que tem que ser lançadas fora, jogadas fora? Não deixe o espaço vazio. Revestir de coisas boas. Neemias ficou sabendo também que aquele povo estava dando e se casando com o povo gentil. Havia o julgo desigual ali. E o chamado não foi, se separem agora e casem, não. O chamado agora foi, não dê os seus filhos para gentios, nem tome gentios para os seus filhos. Foi errado até aqui, agora vai haver uma restauração. Nós vamos caminhar, não faça mais. E aí isso fica um alerta também para os solteiros dessa igreja, que estão pensando em casar. E que às vezes está indo por uma vontade sensual, que alimenta os sentidos, que é agradável aos olhos, que é agradável aos seus sentidos, para pensar que essa união, essa aliança tem que ser feita com o povo de Deus. E que não dá para ter uma unidade com idólatras. Não dá para ter unidade com aqueles que não creem em Deus. Aqueles que já fizeram isso, não separem, mantém, busque o Senhor, busque a conversão no Senhor. Mas uma coisa é certa, o casamento não converte ninguém. Quem converte é o Senhor. Essa obra maravilhosa que nós estamos vendo do capítulo 8, 9, 10, 11. E estar aqui agora é pensar nisso. É pensar que houve uma mudança, mas já há uma necessidade de restauração. Houve uma mudança, mas já é uma necessidade de restauração na nossa fidelidade. Há uma necessidade de restauração nos nossos relacionamentos. Houve também uma necessidade de restauração na guarda do sábado daquele povo. Tinha sido acordado por eles, vamos trabalhar 6 dias e folgar 1. Não vai ter negócio, não vai ter negociação, não vai ter nada disso. Nós vamos ser fiel a isso. E a saída de Neemias representou eles voltarem àquelas práticas. E tudo isso pode achar lugar também na nossa vida. Hoje não guardamos o sábado especificamente. O Senhor ressuscitou no domingo, é o dia separado, santificado, é o dia do Senhor, para prestarmos culto, para aprofundarmos ainda mais essa relação com Ele, para fazer obras de misericórdia, para estarmos mais alinhados ainda. Nós temos negligenciado esse mandamento do Senhor. Começar a avaliar como está sendo o nosso domingo. Mas mais do que isso também, como está a nossa rotina de trabalho. Porque o sábado foi feito para nós. Deus conhece a nossa estrutura. A necessidade de trabalhar 6 dias e folgar 1. E quando nós atropelamos os 7 dias
com a desculpa de eu preciso de trazer provisão, eu então nego a provisão de Deus. É o que esse povo estava fazendo. Deus tratou sempre assim. O maná caía para 6 dias, mas no 6º dia era porção dobrada. Valia para o sábado também. Ele faz isso ainda hoje conosco. Há esse chamado para uma restauração mais fiel. Há esse chamado para olhar para tudo isso que Deus tem feito para nós e experimentar essa mudança. Há mais do que isso, é um chamado para nós fazermos essa mudança, usufruindo de quão é agradável a vontade de Deus. Meus irmãos, a exposição desse belo livro termina aqui. Deus cumpriu o objetivo lá com aquele templo, com aquela cidade, com aquele povo. E tudo aquilo mostrava exatamente para a nossa relação com Ele. E tudo isso mostra para nós que, com certeza, mesmo que foi difícil, houve guerras, houve oposições, houve choro, Deus cumpriu cabalmente a sua promessa. E isso não será diferente também na chamada da restauração das nossas vidas. Deus nos deu um privilégio de passarmos esse ano todinho pensando em restauração. Deus nos deu esse privilégio de pensar restauração, mas não podemos cumprir isso só como uma agenda obrigatória da igreja, da nona igreja, não. Experimente sentir o quanto é agradável essa restauração. Faça como Jonas, não. Aquele povo estava firmado muito no edificador, no reformador chamado Neemias. Mas Neemias não está vivo mais. Neemias teve que se ausentar. Nós devemos estar firmados naquela esperança que Abraão, descrito lá em Hebreus, ele estava esperando uma cidade que tinha um edificador superior, que o arquiteto é o Senhor Jesus. E essa cidade, meus irmãos, lá em Apocalipse diz que é a igreja. E João viu aquela igreja descendo. Na minha mudança aqui para Belo Horizonte, uma das felicitações que mais marcou a minha vida foi: olha, Hugo, tenha novos e belos horizontes. E é exatamente o belo e o novo horizonte que João viu, com a santa cidade de Jerusalém descendo, como noiva adornada. Nós somos parte dessa cidade. O arquiteto é o Senhor, que não vai se ausentar, que foi assunto aos céus, mas nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, que nos enviou o Espírito Santo, e que continua essa obra trabalhando em nós e através de nós, e nos chamando a ter prazer em conformar a nossa vontade à vontade soberana dele. E nos chama, independente do local que eu estou, a mudança que eu fiz, o que aconteceu de circunstancial na minha vida, eu estou firmado naquele que é o arquiteto, que tem a boa vontade perfeita, que cumpre em mim, e que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Essa mudança de santificação, meus irmãos, deve achar prazer naquele que nos santifica e nos chama para também participar dela. Quero convidá-la a se pôr de pé, convidar o pastor para nos dirigir nessa oração, que você possa, nesse momento, esquecer quem está aí do seu lado e entender que é Deus que fala contigo. Feche seus olhos, irmão. Terminamos essa jornada. Será que você entendeu que você é que é Jerusalém? Foi citado aqui
Apocalipse 21. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Você entendeu que a cidade é você? Você entendeu que a restauração de Jerusalém é a sua restauração? Você entendeu que isso está em processo? Quantos desejam habitar essa cidade santa? Não depois, agora. Quantos desejam a santificação? Que voluntariamente querem a santificação? Você quer? Está disposto a lidar com o que for necessário para manter santa essa cidade, para tirar as velhas caixas, para tirar o que precisa ser removido da sua vida? O Senhor está te chamando para ter a glória de Deus, para expressar essa glória de Deus. Vamos orar. O Senhor está operando na nossa vida, está. Nós também temos que trabalhar na santificação. Queremos que Ele nos dê essa vontade. Não queremos ir só porque a gente foi escolhido. Tem uns que vão voluntariamente, tem aqueles que vão porque o Senhor chamou e vai levando mesmo. Se for como Jonas, que vá. Mas é melhor ir de boa vontade. Vamos buscar o Senhor assim. Deus, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o nome do Senhor, agradecemos porque o Senhor resolveu fazer de nós santa cidade, porque o Senhor nos chamou para mostrar a glória do Senhor, para ter a resplandecente glória do Senhor na nossa própria vida. Senhor, continua transformando, dá-nos essa mudança, Senhor. Nós hoje, diante dessa obra que o Senhor realizou, Pai, ali em Jerusalém, com tanta luta, com tantas quedas do povo, com tanto voltar atrás, o Senhor não deixou de completar aqueles muros, o Senhor não deixou de completar aquele templo, o Senhor não deixou de povoar a cidade, porque a obra é do Senhor. Assim também nós, ó Deus, queremos que o Senhor continue a Tua obra na nossa vida, uma obra de santificação, uma obra de mudança. Mas Deus, queremos tanto, Senhor Deus, que o Senhor transforme o nosso coração para que haja voluntariedade, desejo, ó Deus, sincero na nossa vida, que a gente pare de resistir às mudanças que o Senhor quer fazer na nossa vida. Abençoa-nos, Senhor Deus, somos o Teu povo, dependemos do Espírito do Senhor atuando em nós, a palavra transformadora na nossa vida, dependemos do que o Senhor faz, mas queremos agir, ó Deus, em obediência, naquilo que o Senhor nos chamou para obedecer, tirando da nossa vida, Senhor Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, quebrando, ó Deus, desfazendo alianças que não são conforme a Tua vontade, para termos exclusivamente a aliança com o Senhor. Obrigado, Deus, porque essa aliança é baseada no Teu Filho. Abençoa-nos então, Senhor Deus, para viver essa aliança, que a graça do Senhor Jesus então seja sobre nós, o amor de Deus, o nosso Pai, esteja sobre nós, e a comunhão que procede do Espírito Santo do Senhor abençoe a Tua igreja, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos viver, irmãos, essa santidade para a glória do Senhor. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.